filosóficos, culturais, que verificam isto como uma lei universal. É um saber que não foi produzido por Sófocles, nem mesmo por Freud. É um saber humano. Isso não quer dizer que isso gera uma consciência que não é alterada, que não é provocada. Não é? Mas é um conhecimento, um saber da condição humana. A ideia seria saber se a entropia, como a lei de natureza mais geral, não, que atua sobre os processos naturais deste mundo, se esta foi já introjetada de alguma maneira por essas culturas. Se quando os aimaras e quechos falam de viver bem como uma ideia de harmonização com o cosmos, com os processos ecossistêmicos, com a natureza, com os outros de sua comunidade e os outros das outras comunidades, se tem já uma certa noção da condição entrópica da vida. E além disso, tem neles uma noção disso que cientificamente podemos, após Erwin Schrödinger, e imersos neste pensamento já científico sobre o comportamento do cosmos, do mundo, da vida, falar de um princípio de negentropia. Porque deixem-me avançar muito rápido. Eu vejo o horizonte da sustentabilidade somente como uma equilibração entre processos de degradação entrópica, que são gerados por o crescimento econômico e tecnológico, e todo isso que bem descreveu muito sinteticamente, mas muito clarividentemente, o Georg Spurroeger, quando falava da relação entre o processo econômico e a lei da entropia, para dizer o que está fazendo o processo econômico instalado deste mundo como forma de ser neste mundo, é um processo que magnifica, que exacerba os processos entrópicos que se dão no universo e na Terra, mas com essa grande diferença. Não são processos naturais, são processos gerados por a economia que se alimenta cada vez mais em formas crescentes de natureza e que é transformada segundo as leis da entropia. Mas o que esqueceram, mesmo o Georg Spurroeger, eu diria todas as ciências até agora, é que a vida existe porque existe um processo negentrópico, que é a captura de energia solar e a sua transformação para energia quente, para energia de matéria vegetal. Sem esse princípio não teríamos vida neste planeta. E ninguém pensou, após Schrödinger, que falou desse momento de fotossíntese como negentropia. Nenhum dos cientistas, agora, menos os sociólogos, os economistas, é tabu pensar nesses termos, de construir uma sociedade negentrópica. E a sociedade negentrópica tem que ser construída sobre os princípios da vida mesma e não de uma racionalidade contra a natura. Então, volto à minha primeira questão, porque eu gostaria mesmo de receber alguns comentários críticos sobre isso que estou colocando aqui e não fazer este um monólogo, porque iria contra a minha ideia deste diálogo de saberes. A grande pergunta é como não somente convertir esses processos políticos inovadores, a descolonização do saber, ir a pesquisar estes saberes outros, como sair de mirá-los desde sua objetividade para fazer boa ciência, a ciência que a CAPES, a CNPq, para valorizar, para dar bolsas e para manter-nos como entes acadêmicos, né? Porque somos homo econômicos e entes acadêmicos.
Como se nossa preocupação é não somente manter-nos como acadêmicos, mas como estamos incertos nesta problemática de sustentabilidade. Temos a responsabilidade sobre o conhecimento que estamos construindo, com o qual estamos construindo nossas teorias, nossas metodologias, com as quais estamos produzindo as gerações seguintes, estamos moldeando as cabeças da gente jovem, essas das novas gerações. Até pouco atrás, a preocupação do cientista era produzir em seus alunos uma espécie de alter ego, um que vai continuar produzindo dentro do meu paradigma, minha metodologia. Talvez vá melhorar um pouquinho, talvez vá fazer uma revolução e vai ter um prêmio Nobel. Talvez, mas vai ficar dentro de uma tradição científica, dentro de um molde, se não um modelo, um molde de pensamento. Como seguir? Qual é a ética que faz que uma pessoa se convierta em um bom pesquisador? Mas que tal se eu provoco a ideia que isto não vai conduzir à sustentabilidade, que não há uma reflexividade desse conhecimento, desse pensamento da presença, da objetividade das coisas, que o mundo está muito colonizado, mesmo que não basta somente com criticar as faltas de fundamentos de sustentabilidade da economia. Sou bem consciente que muitos de vocês estão envolvidos em processos com comunidades e que tem uma ética também de como fazer pesquisa participativa com as comunidades, respeitar as suas culturas, resgatar seus saberes, fazer valer seus saberes. A questão é quanto disto é suficiente. Se aí este é um fechamento já da academia. O mais que podemos nós procurar na academia seria então fazer interdisciplinaridade, pesquisa participativa com uma ética, com respeito. Ou temos uma responsabilidade mais além disso. Uma responsabilidade além disso que até pouco falamos de uma vigilância epistemológica. Porque é verdade, nós nos formamos nas ciências sem ter uma matéria aí sobre qual é a história epistemológica de nossa ciência. Poucos pesquisadores entram nesta dimensão de ao menos saber de onde surgiu a economia, a sociologia que estamos fazendo, de onde surgiu a antropologia, como se foi constituindo o pensamento antropológico, sociológico, mesmo matemático. A história da epistemologia não está em nossa cultura. Mas não somente este saber sobre as origens, o plasma sobre o qual nós construímos conhecimentos. E se podemos assumir uma responsabilidade como uma desconstrução que vai além do saber como foi constituído esses núcleos de racionalidade. Como podemos ir construindo um novo conhecimento? Como podemos construir isso que eu venho falando há tempo, uma nova racionalidade, uma racionalidade ambiental. É a mesma, a racionalidade ambiental é uma racionalidade reflexiva para reformular, para moldear, para reconstituir um pouquinho aí estas racionalidades que estão muito criticadas, não? Da modernidade. Ou é uma abertura, porque não um paradigma, esta racionalidade ambiental. É mais bem um enigma, uma convocatória a abrir para pensar o impensável ainda. Voltar ao pensamento, como dizia Heidegger, sobre o já pensado, para pensar o além, o que está além do que pode ser já pensado. Assumir um direito, uma responsabilidade com o pensamento humano para abrir esses novos paradigmas, ou essas novas miradas, essas novas formas de construção do mundo, desde o pensamento, desde o conhecimento. E é aí que a categoria de diálogo de saberes
abre uma proposta política no mundo. Não é o diálogo de saberes, não é uma proposta de interdisciplinaridade que vai além para a transdisciplinaridade, quer dizer, para poder falar com esses outros saberes não científicos, não paradigmáticos, não objetivistas, não constatativos. É uma ideia de pensar a história aberta por um encontro de novas formas ou de diferentes formas de ser neste mundo. É sair mesmo da ideia de um ser genérico para a morte, como foi pensada por esse mesmo Heidegger. Não é só a unidade dos seres humanos, porque todos sabemos que vamos morrer algum dia. Não somente esta condição igualitária para todos os seres humanos. É pensar também o ser existenciário, desde um sentido de um ser constituído por diversos saberes, onde os seres que atuam e interatuam no mundo são seres culturais constituídos de formas diferenciadas por seus saberes. E são saberes que estão constituídos desde seus imaginários, desde suas praxis de vida com a natureza. E isto abre uma política da diferença. Isto vai além desse pensamento pós-moderno que fica no pensamento filosófico abstrato. E pega o pensamento filosófico crítico para converti-lo numa política da diversidade, política da diferença, não somente ontologia da diferença, uma política da autoridade que vai além deste pensamento de Manuel Levinas da epifania do rosto, uma ética, como ele falava, que vai além, que vai antes e além da ontologia, em sua crítica, a crítica que faz o mesmo Levinas a Heidegger. Não somente fixarmos a mirada, voltar sobre o ser do mundo, o ser das coisas, e ir a uma questão, uma ética fundamental, ética da mirada, do cara a cara, do rosto a rosto, dos seres humanos. A questão aí é que está muito bem nessa questão ética, trazida da tradição hebraica, mas mesmo aí estamos esquecendo um pouco dessa relação com a natureza. Onde estão essas miradas entre povos que se miram desde essas formas diversas de haver introjetado nesses seres culturais as condições ecológicas naturais da existência humana? Ou vivimos em um mundo globalizado, homogeneizado por uma homogeneização hegemônica que está desta globalização tecnoeconômica a que domina o mundo e configura nossos mundos de vida. A única maneira de sair aí, não só pensando filosoficamente, mas deixando passar este pensamento a essas políticas, não só esse deixar ser o ser, que é a forma de pegar este dictum heideggeriano, e fazer uma política, instaurar uns direitos que permitam um diálogo de seres-saberes. Seres-saberes, não é diálogo acadêmico, não é diálogo entre disciplinas. É um encontro, muitas vezes, confrontacional entre diversas formas de ser no mundo destas culturas. E deste encontro pode surgir a fecundidade da humanidade para repensar desde distintas condições, desde distintos territórios, a sua condição humana. E deste diálogo construir um cenário de tolerância, de abertura, de aprendizagem mesmo, desde essa autoridade. Teria que dizer, essa autoridade não pode ser reabsorvida por uma mesmidade, por uma unidade,
quer dizer reconhecer este mundo de diferenças, de utilidades absolutas, irreconciliáveis em uma unidade. E isso implica uma reconversão deste mundo. Uma reconversão de um mundo que está construído sobre uma ideia do uno, do universal, do general, de um telos que vai desde uma ideia de uma coisa que unifica o mundo. E verdadeiramente, e nós falamos muito neste âmbito sociomilitar de diversidade, destes direitos, mas é verdadeiramente passar para uma política desta natureza. Sei que estou falando de coisas que eu não tenho a receita mesmo. Não tenho. Tenho essas ideias que vêm de haver confrontado muitas outras ideias de grandes pensadores, não? Que vão buscando a sustentabilidade da vida. Ou se não dizem assim, pelo menos prolongar a existência da sociedade moderna. Mas nós procuramos um reencontro com a vida, com a natureza. E pode concluir, para deixar um diálogo com vocês, dizendo isto. Uma responsabilidade que nós temos, acadêmicos, com o conhecimento, e que vai a nos provocar, talvez, para ver ainda mais estas causas de diálogos, de pensamentos para a construção da sustentabilidade. Muito obrigado.